Antes de existir o campeão, existiu o menino que ninguém acreditava. Charles Oliveira não nasceu para vencer. Nasceu para provar. Na periferia de São Paulo, onde o asfalto queima e os sonhos morrem cedo, um garoto franzino descobriu que a vida é um tatame sem árbitro. Ninguém apostava nele, nem mesmo ele. Mas algo aconteceu entre a primeira queda e a coroa de campeão. Algo que transforma homens comuns em lendas. Algo que você também pode aprender. Este não é um filme sobre lutas. É um manual de guerra para quem precisa vencer quando o mundo diz que você não pode. Charles tinha 8 anos quando descobriu que era diferente. Não forte, não rápido. Diferente do jeito que dói. Franzino demais. Doente demais. A febre reumática atacava seu coração como um inimigo invisível. E os médicos diziam que esporte era proibido. Que seu corpo era frágil demais. Que ele deveria aceitar os limites. Mas aceitar nunca salvou ninguém. Na favela de Vicente de Carvalho, não existe plano B. Você luta ou desaparece. Seu pai trabalhava cortando carne em açougue. Sua mãe limpava casas. O dinheiro mal pagava o básico. Charles cresceu vendo homens desistirem, vendo promessas morrerem no primeiro obstáculo, vendo o peso da realidade esmagar quem não tinha armadura interna. Ele era só mais um garoto pobre, mais um sonho impossível, mais um que o sistema estava programado para engolir. Até o dia em que entrou numa academia de jiu-jitsu por acaso, ou destino, ou desespero. O mestre olhou para aquele menino magro, quase transparente, e viu algo. Não músculos, não talento. Viu fome, a verdadeira, a que não passa com comida. Charles pisou no tatame pela primeira vez e sentiu algo que nunca havia sentido. Pertencimento. Ali no chão, suando, sangrando, sufocando, ele encontrou uma linguagem que o corpo fraco entendia. Técnica, timing, inteligência. O jiu-jitsu não pedia que ele fosse grande, pedia que ele fosse esperto. E pela primeira vez na vida, Charles teve uma chance. Mas o caminho não perdoa iniciantes. Ele apanhava todos os dias. Finalizações, quedas, humilhações silenciosas. Cada treino era uma prova de que ele não pertencia àquele mundo, que seu corpo não aguentaria, que a febre reumática voltaria para cobrar. Mas ele voltava, sempre voltava. Porque desistir dói mais do que apanhar. Porque a dor do treino tem prazo. A dor da desistência é eterna. E Charles entendeu cedo o que a maioria leva uma vida inteira para aprender. Não importa quantas vezes você cai. Importa quantas vezes você decide levantar sozinho. Sem plateia, sem motivação, sem garantias. Apenas você e a escolha de continuar. Essa foi a primeira lição do guerreiro. A dor não é o fim. É o início de tudo. No tatame, Charles não era mais um menino fraco. Era problema. Faixa branca que finalizava faixas azuis. Faixa azul que sufocava faixas roxas. Ele não tinha força bruta. Então criou outra coisa. Instinto assassino disfarçado de técnica. Seu jiu-jitsu era agressivo, criativo, implacável. Enquanto outros treinavam para pontuar, ele treinava para finalizar. Sempre. Porque no fundo, ele ainda estava provando. Para o pai, para os professores, para o mundo, para si mesmo. O mestre via nele o que poucos veem. Um lutador que não luta por glória. Luta por necessidade. Essa é a diferença entre atletas e guerreiros. Atletas desistem quando dói demais. Guerreiros continuam porque desistir não é opção. Charles começou a competir. Pequenos torneios, ginásios vazios, prêmios simbólicos. Mas cada medalha era um tijolo na construção de algo maior. Ele vencia. Vencia sempre. Não porque era o melhor, mas porque perder significava voltar para a invisibilidade. E ele jurou que nunca mais seria invisível. Com 15 anos já era faixa preta. Prodígio, fenômeno, lenda em construção. Mas o jiu-jitsu pagava pouco. O MMA pagava menos ainda no Brasil. Ele precisava lutar mais, treinar mais, vencer mais. Então entrou no octógono e descobriu que finalizar alguém num tatame é diferente de finalizar alguém que quer arrancar sua cabeça. As primeiras lutas foram brutais. Nocautes recebidos, sangue no rosto, dúvidas na mente. Ele vencia pela técnica, mas apanhava pela inexperiência. Cada vitória custava pedaços dele. Cada derrota roubava um pouco da confiança. Mas ele continuava, porque guerreiros não escolhem o campo de batalha, apenas aparecem. Charles começou a entender algo profundo. Vencer não é sobre ser invencível, é sobre ser inabalável. Você vai cair, vai sangrar, vai duvidar. Mas enquanto houver ar nos pulmões, você continua. Ele se tornou especialista em viradas, perdia rounds, apanhava feio. E então,
No terceiro round, quando o oponente relaxava, quando achava que estava seguro, Charles atacava. Guilhotina, triângulo, mata-leão, finalização, vitória, renascimento. Ele transformou a dor em combustível, a dúvida em foco, o medo em estratégia. Não era mais um menino fraco, era o homem que ninguém queria enfrentar no chão. E o mundo começou a perceber. Então veio a queda, a real, a que não se levanta fácil. Charles chegou ao UFC como promessa, finalizador implacável, futuro campeão. Mas o UFC é onde promessas morrem. Ele venceu, depois perdeu, venceu de novo, perdeu de novo. 8 finalizações, recorde da organização. Mas também derrotas humilhantes, nocautes que apagaram sua confiança, quedas que expuseram sua fragilidade. O mundo virou as costas, a mídia esqueceu, os fãs duvidaram. Ele é bom no chão, mas não aguenta porrada. Ele não tem queixo, ele nunca será campeão. As palavras doem mais que socos, porque soco você defende, palavra penetra. Charles começou a acreditar. Talvez eles estivessem certos. Talvez ele fosse apenas bom. Não grande, nunca grande. Ele pensou em parar, voltar para o jiu-jitsu, voltar para a sombra, aceitar que alguns homens não nasceram para o topo. Mas então algo quebrou dentro dele. Não a esperança, a ilusão. A ilusão de que vencer era sobre agradar, sobre provar para os outros, sobre ser aceito. Ele entendeu, essa guerra sempre foi interna. O verdadeiro oponente nunca foi o cara do outro lado do octógono. Era o homem no espelho, o homem cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de e se. Charles parou de fugir dele e começou a encará-lo. A mudança foi silenciosa. Ele não anunciou, não postou, não prometeu. Apenas mudou. Novo treinador, nova mentalidade, nova disciplina. Charles entendeu que talento sem estrutura é desperdício, que técnica sem mentalidade é fragilidade. Ele começou a treinar como nunca. Não apenas o corpo, a mente, a emoção, o espírito. Passou a meditar, a estudar seus medos, a nomear suas fraquezas. Passou a aceitar que ser nocauteado não o tornava fraco, tornava humano. E humanos podem evoluir. Ele melhorou a defesa, trabalhou à distância, aprendeu a não se expor, mas manteve o instinto assassino, a guilhotina afiada, o jogo de guarda mortal. Charles se tornou completo, não perfeito, completo, e começou a vencer. De novo, mas diferente. Antes vencia com desespero, agora vencia com propósito. Cada luta era uma declaração, não para o mundo, para si mesmo. Ele finalizava todo mundo, nocauteava quem duvidava, dominava quem subestimava. 10 vitórias seguidas, recorde após recorde, finalizações após finalizações. E o mundo, que o havia esquecido, voltou a olhar. Mas Charles não precisava mais dos olhares. Ele já havia vencido a única luta que importava, a contra si mesmo. E isso o tornou imbatível. Maio de 2021. Charles Oliveira entra no octógono para disputar o cinturão vago dos leves. Ele tem 31 anos, 11 anos de UFC, 10 vitórias seguidas, mais finalizações que qualquer um na história. Mas ainda há dúvida. Ainda há quem não acredite. Do outro lado, Michael Chandler, explosivo, perigoso, campeão de outra organização, favorito de muitos. Primeiro round, Chandler acerta, forte, Charles cai. Tudo começa a desmoronar de novo. A narrativa antiga volta. Ele não aguenta a pressão. Mas algo é diferente agora. Charles levanta, calmo, focado, inabalável. Ele não está mais fugindo do medo. Está dançando com ele. Segundo round, Charles domina, finaliza, campeão. Não grita, não comemora em excesso, apenas respira, porque ele sabe. Isso não é sobre o cinturão. É sobre o garoto de 8 anos que disseram que nunca poderia lutar. É sobre o adolescente que apanhava no treino e voltava no dia seguinte. É sobre o homem que foi nocauteado, humilhado, esquecido, mas nunca desistiu. Charles do Bronx se tornou campeão não quando venceu Chandler, mas quando decidiu que a opinião do mundo não importava mais. E essa é a lição final, a mais poderosa, a que transforma homens. O sistema de Charles do Bronx não é sobre jiu-jitsu. É sobre guerra interna, sobre recusar o papel de vítima, sobre transformar rejeição em combustível e dor em disciplina. Ele provou que campeões não nascem invencíveis. Nascem dispostos a cair e levantar até que cair pare de doer. Você não precisa de um octógono. Precisa de coragem para enfrentar o homem que você tem medo de se tornar. Porque no final,
O único adversário invencível é o homem que você se recusa a ser.